Beleza, galera? Então, a gente vai começar aqui com o nosso assuntozinho, tá? Pra gente já não perder tanto tempo ainda. Voltando aqui ao nosso conteúdo, com o chamado curto-circuito. O curto-circuito, ele nada mais é, tá? Vamos dizer assim, em resumo, tá? Como sendo o não funcionamento, tá? Do resistor. Como assim não funcionamento? Cuidado! Algumas pessoas acham que só porque o resistor não está funcionando quer dizer que ele está em curto-circuito. Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Você pode ter uma falha técnica do próprio resistor, que não tem nada a ver com curto-circuito, tá bom? No caso de um curto-circuito, sim, o seu resistor ele não vai funcionar. Não são todos os resistores que não vão funcionar, tá? São resistores bem específicos e a ideia é que você saiba identificar qual resistor ou quais resistores que não vão funcionar, tá bom? Exemplo, olha esse nosso circuitozinho que eu tenho aqui, ó. Nesse circuito aqui, ó, caso eu não tivesse esse fio aqui do meio, se ele não existisse, tá? Esse circuito funcionaria normalmente. Mas como eu tenho esse fio passando aqui no meio, ó, perceba que nele você não tem resistência nenhuma, tá? Então nós temos que considerar isso. Considere então que esse fio aqui, ó, que esteja passando aqui pelo seu circuito, ele tem uma resistência ou nula ou muito baixa, tá bom? Aqui isso a gente já sabia, tá? Então o que vai acontecer? Como esse fio aqui tem uma resistência muito menor, tá? Do que a resistência desse meu resistor R1, tá? E isso você pode até escrever aqui como uma observação importante. Então, OBS, tá? A resistência do fio é bem menor do que o do resistor. Quando isso acontece, tá, pessoal? A corrente elétrica, tá? Seguindo o sentido aqui de corrente real, tá? Partindo aqui do negativo para o positivo, ela vai sair aqui do seu polo negativo, vai descer aqui embaixo, aqui, ó. E quando chegar aqui nesse ponto aqui, ó, nesse nó, ela deveria, então, bipartir, não é? Ela deveria ser dividida, passando uma corrente aqui no meio e outra corrente aqui, até chegar no nosso resistor R1. Mas como eu tenho esse fio aqui, ó, de resistência muito baixa ou nula, tá? Com resistência muito baixa ou nula, a corrente elétrica, pessoal, ela vai passar diretamente por aqui. Diretamente por esse fio. Tá? A nossa correntezinha de intensidade I. Ou seja, esse nosso resistor aqui, ó, R1, ele não vai funcionar. Tá? E aí você pode escrever o seguinte, a DDP, tá? Entre os terminais aqui, ó, do nosso resistor, de uma ponta a outra aqui, ó, ela é nula, tá? A DDP UU, tá? A tensão elétrica que passa aqui no nosso resistor, então vai ser nula. Você não vai ter uma diferença de potencial nesse caso, tá? Para esse resistor. Mas aí aqui, vai ficar o circuito passando só por aqui mesmo? Nesse caminho aqui, ó, que eu estou mostrando? Sim, vai ficar passando só por aqui, tá bom? Então, um outro exemplo aqui, ó. Um outro exemplo. Você pode fazer assim também, ó. Exemplo 2. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar um terminal aqui. Nosso terminal A. Vamos passar um circuito aqui. Passa um resistor. Outro resistor. E um terceiro resistor. Até o nosso terminal B. Como é que eu sei que a corrente elétrica ela passa do terminal A para o terminal B? Eu sei disso, tá? Porque, como você tem uma diferença de potencial entre os dois terminais, surge para a gente uma corrente elétrica que vai passar do sentido real do polo negativo para o polo positivo. Isso a gente já sabe. Beleza. O que acontece? Esses três resistores aqui, ó, que eu vou chamar o primeiro aqui, ó, de R1, o segundo de R2 e o terceiro de R3, tá? Como é que eu posso fazer para deixar pelo menos algum desses resistores ou todos eles em curto-circuito?
Basta que você faça isso aqui, por exemplo. Passe um fio aqui por cima. Nesse caso aqui nesse caso específico, você está tendo aqui, ó, que esse resistor R1, o resistor R1, está em curto. Ele está em curto-circuito, tá? Ele está em curto-circuito. Por quê? Ao sair aqui do seu terminal A, a corrente elétrica, ela vai vir por aqui. E quando chegar nesse pontinho aqui, ó, era para ela dividir, mas ela não vai dividir. Por quê? Porque a resistência elétrica desse fio que está passando aqui por cima, ela é muito menor, ou praticamente nula, tá? Em relação à resistência do nosso resistor R1. Tá? Sendo assim, a corrente elétrica ela não passa por aqui. Uma dica que você pode adotar é que a corrente elétrica ela sempre passa por onde for mais fácil para ela. Tá? E entenda como o lugar mais fácil para ela passar como sendo o local de menor resistência elétrica para ela. Tá? Ou seja, esse fio aqui, ó, por mais que ele seja mais longo, tá? Seja um caminho mais longo para ela percorrer, para ela continua sendo mais fácil. Tá? Por quê? Porque tem uma menor resistência elétrica. E por conta disso, esse resistor R1 aqui, ó, ele não vai funcionar. Tá bom? Em alguns livros, você vai encontrar desenhos parecidos com esse aqui, que eu vou colocar aqui embaixo. Ó. Aquele livro lá que eu passei aqueles exercícios, tá? No livro lá do Ramalho, por exemplo, ele faz isso, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Passa aqui. Ou seja, esse seria o nosso resistor R1, esse o nosso resistor R2 e esse R3. Ele diz que esse desenho aqui de cima, tá? Seria, na verdade, esse. Beleza? Seria, na verdade, esse aqui de baixo. Ou seja, a corrente elétrica, ao passar aqui nesse ponto, ela não viria para esse resistor R1, ele não funcionaria e passaria aqui, ó, diretamente para os resistores R2 e R3. Tá? Vale relembrar, tá, pessoal, que esses resistores aqui R2 e R3 estão em série, estão associados em série, tá? E aí tem toda aquela conversa que a gente já teve, beleza? Resistência equivalente, aquela coisa e tal. Mas falando em resistência equivalente, aí eu jogo a pergunta. Aluno imaginário, sim. Aluno imaginário, me diga uma coisa. Na hora de calcular a resistência equivalente de uma associação dessa aqui, eu devo considerar os resistores que estão em curto-circuito? Ora, professor, e aí? Como é que eu faço? Eu já te respondo, aluno imaginário. Quando você fizer esse tipo de cálculo, tá? Tome cuidado, porque os resistores que estão em curto-circuito, eles não vão entrar na sua continha, tá bom? Exemplo. Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Exemplo 3. Vamos fazer um circuitozinho aqui, rapidinho. Tá? Vou colocar um aqui assim. Vou colocar um aqui embaixo. Vou colocar um outro aqui. E mais um aqui, ó. Ok? Então, eu vou chamar aqui, ó, esse primeiro resistor aqui embaixo de... Vou falar que ele tem 5 ohms, tá? Esses dois aqui, tanto faz o valor, tá? Não vai fazer diferença aqui pra gente. Vou falar que um tem 3 ohms e outro tem 2 ohms. Tudo bem? Tá vendo esse fio aqui no meio aqui, ó? Esse fio aqui no meio, esse fio que tá passando aqui, ó, ele está tornando esses dois resistores aqui em curto-circuito? A resposta é sim. Sim, ele está tornando ele em curto-circuito. Ou seja, tanto esse resistor quanto esse resistor estão em curto. Então, vamos escrever aqui, ó, os resistores de 3 ohms e 2 ohms estão em curto-circuito, CC, tá? Para abreviar. Beleza? E se estão em curto-circuito, como é que você pode calcular a resistência equivalente desse circuito? Ora, se eles estão em curto-circuito, eles não estão funcionando. Se eles não estão funcionando,
não vale a pena a gente colocar a corrente elétrica passando por eles, já que ela não está passando mesmo, tá? Ou seja, você só vai calcular a resistência equivalente dos resistores que estão sofrendo a passagem de corrente elétrica, tá? Mas toma cuidado, porque dependendo do exemplo que você tiver, você tem a impressão de que esses resistores não estão sofrendo passagem de corrente, quando na verdade estão, tá? Algumas vezes isso acontece, tá bom? Naquelas listinhas lá que eu passei para vocês, tem algumas questões lá que mostram perfeitamente exemplos disso, tá? Em que você tem alguns curtos-circuitos, mas mesmo assim você tem passagem de corrente elétrica, tá? Porque eles não, como diz, eles acabam serem formados de tal maneira em que esses resistores não deixam de funcionar, mas mudam a corrente elétrica e a DDP que vai passar por eles, tá bom? Então vamos lá. Para calcular a resistência equivalente aqui, então, a resistência equivalente será resistência equivalente, nosso REC, tá? Somente formado pelo resistor de 5 ohms, tá bom? Porque nesse caso específico, seria bom que você observasse a passagem da corrente elétrica, onde é que ela está passando bonitinho, tá bom? Para você perceber quem é que está em curto e quem é que não está, tá bom? Vamos colocar aqui um último exemplo, um exemplo 4, para fechar esse negócio de curto-circuito, tá? Esse exemplo 4 aqui eu vou colocar, tá? Para você analisar o resistor um pouco mais de perto, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó. Vamos imaginar que isso aqui, esse objeto todo aqui, ó, é um resistor, tá bom? Só que ele visto de perto, ele visto de muito perto, tá? O que significa dizer isso aqui, ó? O que significa dizer? Significa dizer que se eu passar um fio aqui, ó, tá? Significa que esse fio aqui, esse fio é o que significa, tá? No nosso curto-circuito. Significa que nessas extremidades aqui, ó, do nosso resistor, tá? Essa extremidade aqui, A, e essa extremidade B, não há diferença de potencial, tá? Então, entre A e B, não há DDP. E como não há DDP, não há passagem de corrente elétrica. É por isso que quando você tem um resistor em curto-circuito, né? Vamos lembrar aí que a corrente elétrica está passando aqui, tá, pessoal? Passando aqui, ó, por fora. Beleza? Por isso que quando você tem um resistor em curto-circuito, ele não vai funcionar, tá bom? Por quê? Porque não há diferença de potencial entre as duas extremidades dele, tá? Como não há diferença de potencial, não tem como passar corrente elétrica, beleza? Por isso que ele não vai funcionar, tá certo? Então, nesse caso aqui, tá? Vamos escrever aqui embaixo. A DDP, então, entre A e B é nula, tá? 0 volts, beleza? Ela é nula, desculpa. E a corrente elétrica, tá? Ela também vai ser nula entre A e B. Tá bom? Beleza? Essa é a nossa aulinha aqui de curto-circuito. Eu gostaria que você tentasse fazer algumas questõezinhas, tá? Principalmente que estão lá no seu livro, o que a gente usa na escola, e das questões que eu passei, tá bom? Haja visto que tem algumas questões lá que são bem complicadinhas, tá certo? Então, galerinha, essa é a nossa primeira aulinha, tá? Esse é o nosso teste. Eu vou fazer uma outra ainda, tá? E aí eu já mando pra vocês, ok? Boa noite aí e bons estudos.